É um desafio muito grande estar aqui na frente, né? Com esse tanto de gente. Estou mais acostumada com criança, mais tranquilo. Mas eu sei que o Senhor preparou esse momento, né? Esse dia tão especial, que é o Dia da Mulher, né? Dia da Mulher. O Dia da Mulher Cristã é no mês que vem. E eu queria que vocês observassem essa imagem. É a imagem de uma árvore muito especial para nós que moramos aqui, né? No Cerrado brasileiro, o ipê. Nós ficamos maravilhados quando vemos um ipê. Eu mesmo já mudei rotas de caminho para ir trabalhar, somente para ver os ipês floridos. Sempre me encantou a grandeza, a grandiosidade, tamanha formosura do ipê. E quando nós pensamos em mulheres, eu também penso nessa árvore, que ela é tão grande, tão frondosa, tão forte, e que alegra os nossos dias. Na semana do Dia Internacional da Mulher, nós vemos a cidade, os shoppings, as lojas, muitas igrejas. A nossa igreja que hoje está enfeitada, florida. Obrigado pelas flores, né, que arrumamos aqui hoje para homenagear a mulher. Sabemos que as mulheres, a gente não tinha esse dia especial, dia 8 de março, mas tudo começou por volta dos anos 1900 até nos anos de 1920, onde mulheres eram marginalizadas, eram escravizadas em seus trabalhos, não tinham direito a voto, não tinham as suas vozes, né, com força. E em uma manifestação, em uma fábrica, vieram a incendiar essas mulheres porque elas estavam reivindicando direitos e valorização. Mas olhando para esse ipê, eu estou falando hoje aqui não somente para as mulheres, ok, homens? Para mulheres e homens também. Então, você que é homem, você dá um jeito aí e pega essa mensagem para você também, tá? Então, queria que vocês refletissem, olhassem essa imagem desse ipê tão florido. Será que a nossa vida é sempre assim, florida? Bonitona, assim? Cheia de flores, com coisas boas acontecendo? Será que a nossa vida é sempre assim? Sabemos que a nossa vida nem sempre são flores. Né, Brenda? Troca aí. Nem sempre são flores. Às vezes, a nossa vida, nas estações da nossa vida, nós passamos por fases de cansaço, uma fase de expectativas frustradas, orações que parecem que você faz e você não obtém resposta. Tantas vezes você se esforça e você não é reconhecido, você é invisível. Você já passou por isso? Eu já. Muitas vezes as mulheres estão semeando todos os dias. Você, homem, semeia todos os dias. Mas você não consegue ver os frutos ainda. E é exatamente sobre isso que o apóstolo Paulo fala na epístola de Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Abre aí a sua Bíblia. Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Leremos outros versículos também, mas mantenha a sua Bíblia aberta, porque enquanto você ouve a mensagem, você vai acompanhando, tá? Diz assim: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desistirmos. Vou falar novamente. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desistirmos. O que Deus faz em nossas vidas quando estamos numa estação seca, uma estação triste,
uma estação aparentemente sem vida? Por que as certas estações passamos tanto tempo do mesmo jeito? Por que será que o IP ele fica tanto tempo assim, seco, aparentemente sem vida? Eu queria pensar com vocês sobre uma das primeiras coisas essa noite. Antes das flores aparecerem, as raízes precisam se fortalecer. Antes, vou repetir, antes das flores aparecerem, as raízes precisam se fortalecer. Não é porque o IP está seco assim, aparentemente sem vida, que ele não tem valor. Você não consegue enxergar vida, você não consegue muitas vezes enxergar utilidade, mas saiba que a fase sem flores também é o tempo de trabalho de Deus. Não temos paciência, irmãos, a verdade é essa, nós não temos paciência com as fases sem flores da nossa vida. Pensamos que nada está acontecendo, que é um tempo inútil, irrelevante, é perda de tempo, é perda, e a gente não consegue ver o que está acontecendo dentro dessa planta. Nós não sabemos ali, não conseguimos enxergar o rebuliço que está acontecendo ali naquele caule, naquelas raízes profundas, e você não conhece nem mesmo o caminho que essas raízes estão levando. Nós temos fases de expectativas frustradas, inquietações, levamos baldes de água fria, quantas vezes levamos? E olhamos para as circunstâncias e só enxergamos o quê? As nossas limitações, enxergamos os galhos secos e só. Olhamos para a falta e não para o que está acontecendo. Olho e vejo só o que não está acontecendo, o que está faltando. Esqueço-me do que está acontecendo e que meus olhos não podem ver. Somos capazes até mesmo de jogar fora ou desperdiçar alguma coisa da vida e ativa só porque a gente não está vendo flores. Quantas vezes você já jogou, mulher, um vasinho de planta porque a florzinha caiu? Porque você achou que estava morto. Aqui, em Gálatas 6:9, diz: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Esse versículo, ele começa e termina da mesma maneira: não se canse, não desanime. O contexto dessa carta de Paulo aos Gálatas era porque havia pessoas que estavam pregando de que a salvação ela mediante a circuncisão, mediante a obediência da lei, e Paulo veio falar, não. O evangelho, o que salva é a cruz de Cristo, nada mais, não é o que você faz, não é o que você deixa de fazer, mas é o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Essa carta, ela é um puxão de orelha para nós cristãos até hoje, porque muitas vezes achamos que o que eu faço, o que você faz, é o que importa. Não podemos fazer nada para a fase do IP assim, porque essa fase é importante para ele. No capítulo 6, Paulo, ele encerra dizendo como um cristão deve viver como alguém que foi transformado por Cristo. Ele orienta os cristãos a assumir a responsabilidade por suas próprias atitudes. Ele lembra que tudo que se planta, colhe. Você não planta manga e colhe uva. Impossível. Você não planta maçã e colhe pera. Bonito, né? Eu tive o privilégio de ver pés de maçã no sul. E recentemente eu vi, gente, lá no Lago Corumbá, na casa de um japonês, vocês acreditam? Falei, japonês sabe plantar, né? Sabe plantar. E eu fiquei parada assim na porta da casa do japonês lá, olhando aquelas maçãs, mas tinham tantas maçãs, eu fiquei deslumbrada. Mas olha só, gente,
aqui em Gálatas, no capítulo 5, ainda vai falando sobre o fruto do Espírito, que nós cristãos devemos buscar amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Um fruto dividido em 9 partes. Nos versículos 7 e 8 do capítulo 6, olha só, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá destruição. Contudo, quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Mas, Kelly, o que isso tem a ver com o Dia da Mulher? Eu não sei. No seu coração, no meu, Deus já falou muito. Mas eu sei que tem a ver sim, gente. Porque o tema da igreja é semeando, como que é? Cadê o pastor? Ali. Semeando para colhermos frutos para a glória de Deus. A igreja Bethesda precisa colher frutos para a glória de Deus. Eu e você, nós precisamos colher esses frutos. Mas, meus queridos, tem a ver com semear. Primeiro se semeia, e sempre é tempo de semear. É a ordem certa. Você não colhe primeiro que semeia. Primeiro se semeia, depois você cuida e depois você colhe. Em situações secas e áridas da vida, não vemos frutos, nem aparente beleza, tampouco propósito, mas podemos escolher o que plantar. Preste atenção. Na fase seca da sua vida, você pode e deve escolher o que você vai plantar. Você escolhe, é fato. Temos pouco ou até mesmo nenhum controle sobre a colheita, sobre o sol forte que vem, sobre a chuva, às vezes demasiada ou até mesmo a escassez, mas podemos escolher o que planta. Paulo diz que aqui é que você já é salvo pela fé em Cristo e não pelas obras. Então, nós devemos viver com a perspectiva de uma boa colheita. Plante hoje, é hoje que nós devemos plantar, que vão crescer os frutos que você espera colher. Hoje você não consegue visualizar a colheita. Você vê apenas o ipezeiro seco, feio, aparentemente sem vida, sem utilidade. Em situações de seca, podemos semear dúvidas, incertezas, amarguras, medo, arrogância, soberba, vitimismo, autocomiseração. Ah, pobre de mim, essa mulherzinha aqui. Ah, pobre de mim. Ninguém me gosta, ninguém me quer. Eu vou para a igreja, ninguém me olha, ninguém me chama, ninguém me convida. Me olha assim, tadinha de mim. Você pode semear desespero, rancor, falta de esperança. Mas você também pode escolher semear fé, obediência, fidelidade, humildade, esperança, perdão, tolerância, perseverança, constância, simplicidade. Você também pode semear boas amizades e cultivar essas boas amizades. Podemos e devemos, sim, escolher o que semear e, pela força do Espírito, confiar que será um processo. Nós não semeamos hoje, à noite, e amanhã iremos colher. Demora. Tem colheita que demora. Tem colheita que demora. Na vida das mulheres, essa fase pode aparecer de muitas formas. Dos homens também, tá? A mãe que cuida dos filhos todos os dias, mas sente que ninguém vê o seu esforço. A mulher que ora pela família há anos e ainda não viu mudança em ninguém. A professora que planta valores nas crianças sem saber que fruto isso dará no futuro. Olha eu aqui. A mulher que atravessa uma fase de cansaço, frustração ou silêncio
de Deus. A mulher que está servindo fielmente na igreja, mas se sente invisível. Assim como o ipê, na seca, que parece sem vida, muitas vezes a nossa vida parece assim, sem flores, mas Deus está fortalecendo as nossas raízes. Amém? Deus está fortalecendo as nossas raízes. O processo de semear não é um processo fácil, ou que o fruto vem do dia para a noite. Se viesse, não precisaríamos aqui do versículo, dos versículos que antecedem a esse aqui, que diz: não se canse, não desanime. Dois verbos, cansar e desanimar. Então, Paulo já disse aqui, então o trabalho não é fácil, não. Terão dias de cansaço, terão dias de desânimo, mas você não se deixe levar. Você não semeará sementes de perdão e, de repente, toda a dor e decepção vai desaparecer. Não é assim. Você não semeará sementes de confiança e você vai confiar do dia para a noite. É um processo. O processo de espera muitas vezes nos parece improdutivo e às vezes longo demais. O ipê, ele só floresce no inverno, na estação mais dura aqui do Distrito Federal. A estação mais seca, onde não chove, onde tudo é seco, é nessa estação que o ipê floresce. E aí pensamos em desistir, descartar essa fase da vida, e é a hora que precisamos descansar em Deus para que Ele realize a sua obra em nós. A segunda coisa que eu quero pensar com vocês é que antes das flores aparecerem, os botões vêm primeiro. Olha que lindo, gente. Quem já viu os botões do ipêzeiro? Foi a primeira vez que eu vi. Porque ninguém dá atenção para o botão, não, gente. Ninguém dá atenção para os botões lá das flores, não. Só querem ver o quê? As flores desabrochadas. Só querem ver as cores dos ipês, rosa, amarelo, branco. São as cores que nós temos aqui. Mas nós não damos importância para os botões. Quem vem primeiro? São as flores ou os botões? Os botões. Escolha continuar semeando, mesmo quando você não vê nem um botãozinho sequer. Escolha semear. Nessas diferentes fases que atravessamos da nossa vida, sem folhas, sem flores e sem frutos. O ipê não produz frutos. Somos chamadas a não cansar e a não desanimar. Não canse, não desanime. E sim, continue semeando, plantando, com uma colheita em mente, mesmo quando não vemos o que esperamos. Essa é a nossa fé. É crer sem ver. Mas a gente quer o quê? Ver primeiro, para depois crer. O fato que uma árvore sem folhas, sem flores e frutos, não é um desperdício. Vou beber água no meu copo bonito. Ó, os pastores não têm um copo bonito assim. Só quando for mulher pregar aqui, só quando for mulher. Então, essa fase sem flores, sem frutos, ela não é um desperdício. Talvez você pense assim, eu estou desse jeito, desse ipê, seco, sem vida, sem flor. E eu estou achando que é um desperdício. Mas sabe, quando o ipê ele perde as suas folhas e ele parece seco, várias coisas importantes estão acontecendo no seu interior, que você não vê. A primeira coisa, ele está economizando água. Ele está economizando água. Porque durante a seca do cerrado, o ipê derruba as suas folhas para diminuir a sua perda de água. É nessa fase que ele acumula energia. A árvore usa o período para guardar nutrientes nas raízes e nos galhos. É a preparação para as flores.
A árvore direciona a energia para fortalecer a sua estrutura, ou seja, o período sem flores é justamente o período que permite que o ipê venha a florescer. E depois nós vemos toda essa beleza. Mesmo sem perceber e ver, tem todo um trabalho que acontece dentro dessa planta. Trabalho que não podemos ver e muito menos controlar. Você não pode controlar o trabalho que acontece dentro do ipê. Tampouco o trabalho que Deus está fazendo na sua vida. Assim é conosco. As fases dos galhos secos devemos continuar o processo de semear, que um dia iremos colher e confiar em Deus, que tem controle desse processo. Não escolha semear amargura, descontentamento, murmuração. Semeie esperança verdadeira. Paulo lembra que Deus trabalha no tempo certo. Não foi o que ele disse aqui? Que no tempo certo. Não é no meu tempo, não é no seu, é no tempo de Deus. A flor não surge do nada. Primeiro vem os botões. A planta se prepara para vir, ela se fortalece, ela armazena a água, ela fica ali forte, nutrida, vem os botões, antes da flor, bem antes da flor, que começa pequenininho e ele demora para abrir. Mas o que são os botões do ipê? Os botões são florais, são pequenas estruturas que surgem nas pontas dos galhos. Eles já são flores, sabia? Porém, fechadas. São flores, porém estão fechadas. Dentro desses botões estão as pétalas, o pólen, toda a estrutura de uma flor. Ou seja, a flor já existe. Só que não é época ainda dela desabrochar. Ela ainda não está pronta para abrir. Mas quando é que esses botões, afinal, aparecem? Eu estou cansada. Estou cansada. Primeiro o ipê perde as folhas, depois, na seca, ele armazena os nutrientes, vem os pequenos botões, começam a surgir nos galhos. Esses botões ficam se desenvolvendo por alguns dias ou semanas. E, de repente, eles abrem, todos ao mesmo tempo. E a gente fica com os olhos maravilhados. Na verdade, as flores já estavam sendo preparadas. Curiosidades aqui. Esses botões do ipê, eles ficam muito discretos. Muitas pessoas passam pela árvore, e não veem o ipê, nem não veem os botões. Nem percebem que eles estão por ali. Mas o processo de floração já começou. Antes das flores, surgem pequenos sinais. Na vida das mulheres, dos homens, os botões podem ser mudanças pequenas, mas cheias de significados. Como, por exemplo, um filho que começa a demonstrar valores que foi ensinado em casa. Um casamento que começa a dar pequenos passos de restauração. Uma oração respondida de forma simples. Uma mulher que decide perdoar alguém que a feriu. Uma mulher que volta a confiar em Deus depois de um tempo difícil. Os botões são pequenos e quase invisíveis, mas são a prova de que a floração já começou. Antes de florescer, o ipê primeiro produz os botões, pequenos, quase invisíveis. Quem olha de longe nem percebe que eles estão ali, mas dentro daqueles botões já existe uma flor sendo preparada. Assim também Deus trabalha na minha vida, assim Deus também trabalha na sua vida. Antes das flores aparecerem, Deus sempre cria os botões. Antes das flores aparecerem na sua vida, Deus sempre cria os botões. Vivemos um mundo muito veloz. Estava comentando com as minhas amigas no Clube do Livro. A gente vive num mundo tão corrido, né? E eu gosto daquela ilustração de um filósofo, Cortella, que ele fala que nós vivemos na época de despamonhalização. É palavra grande, né? Despamonhalização. Porque quem é da cultura de Minas, Goiás, nós sabemos o quanto isso é forte, né? A carroça
Alguém chegava com a carroça, ou caminhonete, ou um carro, e jogava aquele tanto de milho lá. Aí o Zezinho descascava o milho, o outro vinha, cortava as pontinhas, o outro tirava o cabelinho, o outro ralava, e isso era o dia inteiro nesse processo. Hoje, o que a gente quer? Vou lá na feira, eu vou comprar essa massa já ralada, que eu não sou boba nem nada. Já vou comprar as palhas já limpas. Nossa, Deus, se vender a liguinha já pronta lá, sem o preparo para ela não arrebentar na panela. Eu ainda vou fazer sem banha, porque óleo, né, não sei, dieta tal, tal, e a gente começa a fazer tentando remir o tempo, e esquecemos da beleza que é esperar a gente fazer a pamonha. A gente tem tido essas experiências lá na mãe da Elaine, né, que é muito bom ver isso lá, a Dona Maria fazendo, Elaine, e rala esse milho, e corta o milho, e busca mais milho, porque aquele tanto acha que não vai dar, e vai dar, sai aquele tanto de pamonha. Mas o interessante é ficar com a família conversando. A gente quer macarrão instantâneo, nós já queremos comprar a salada já pronta, a vácuo lá, né, só abrir, colocar, e a gente... nós até mesmo, gente, vai ouvir uma mensagem de WhatsApp, bota lá no 2 vezes, porque não aguenta, a gente já fica assim, né? Querendo que a pessoa fala logo. Você observa como é que você está tomando banho. Você pega o shampoo, rapidinho, você está com pressa de quê? Você nem sente direito a água cair na sua cabeça, porque você quer ser rápido, você quer correr, né? Você acha que você está perdendo tempo. Mas, meus irmãos, nós precisamos gastar tempo, porque nós sabemos que a colheita ela demora, e nós precisamos dedicar esse tempo fortalecendo as nossas raízes. Nós precisamos semear coisas boas, não se cansar, não desistir, tendo a nossa colheita em mente, porque ela virá. Essa fase, muitas vezes, é a fase onde nós iremos fortalecer as nossas raízes, buscando relacionamento mais profundo com o Senhor, mudando os pensamentos. Quantas vezes a gente gasta muito tempo fugindo das nossas responsabilidades, gastamos tempo em coisas infrutíferas, ficamos de reels em reels, não é? De série em série, maratonamos dias e noites, e assim vai. Queridos e queridas, essa fase da nossa vida nós não podemos desperdiçar, porque ela é muito importante, ela nos faz crescer, ela nos faz pensar que a colheita do Senhor, Ele dará no seu tempo, no tempo oportuno, e nós não podemos desperdiçar essa fase. Nós precisamos seguir e não apertar o forward, né? Eu vou seguir, como se você pudesse fazer isso com a sua vida. Não tiramos tempo para um cafezinho, né? O Aroma Café está aí, gente, viu? O Aroma Café está aí, tem o tal Clube do Café aqui em Samambaia. Vai lá, leva seu esposo, sua esposa, tem um tempo com sua filha, com seu filho, não é? Dedica mais tempo. Também hoje a gente estava falando, né? Quantas vezes a gente senta ao lado do amigo e a gente pega o celular. Olha o que nós estamos desperdiçando. Tempo com o nosso amigo, né? São fases que nós desperdiçamos, né? Porque achamos que a gente está perdendo tempo. Para a maioria das grandes coisas da nossa vida, o progresso leva tempo. O fato é que existe uma obra avassaladora acontecendo. Temos vários exemplos na Bíblia de homens e mulheres que vimos a obra florescer nas suas vidas, mas também que não foi do dia para a noite. Vemos o exemplo de Ruth e Noemi, vemos o exemplo de Daniel, de Paulo, de Ana, de José, de Abraão, que demorou 25 anos para nascer o seu filho prometido. Moisés passou cerca de 40 anos no deserto, cuidando de ovelhas. Davi foi ungido rei depois de décadas que ele foi reinar. Paulo, depois de se converter, foi primeiro morar na Arábia, depois em Tarso, para assim exercer o ministério. Assim como o ipê parece seco antes de florescer, Deus também trabalha na nossa vida.
José é um exemplo que eu gostaria de ir um pouco mais a fundo para você aqui. Entre o tempo que José foi vendido como um escravo a se tornar governador do Egito e a salvar o povo de Deus, você sabe quanto tempo demorou para o botão lá da vida de José florescer? 22 anos. 22 anos. Por 22 anos, José ficou lembrando das promessas de Deus. Você acha que o copeiro lá, o padeiro, lembrou dele assim, no dia seguinte? Não, demorou. Enquanto ele estava sendo levado cativo, você acha que teve alguém para falar com ele assim, vai meu filho, é só uma fase mesmo, não preocupa não, você vai ser um homem tão poderoso no Egito, você vai ser governador, você vai morar num palácio, você vai ter uma casa muito chique, você vai poder comer o que você quiser, andar no camelo mais elegante que tem, você vai poder ter tudo que você quiser. Então, você só vai ficar um tempo como escravo, tá? É só um tempinho na sua vida. Mas depois você vai tirar de letra, não vai ter... Não, você não vai ser tentado por nenhuma mulher bonita. Não, vai ser tranquila a sua vida. Segue que vai dar tudo certo. Foi assim. Ele encontrou alguém na caravana falando isso com ele? Não. Pelo contrário. Ele ficou orando, ele ficou lá, na cadeia, sendo maltratado, ele foi escravo. Depois de muitos anos que lembraram dele lá na cadeia, que trouxe, e que ele interpretou os sonhos do faraó, e ele foi então, os botões na vida dele foram abertos, glória a Deus, né? Mas olha lá em Gênesis 41 diz, disse Faraó a José, vê que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Gênesis 40 ainda diz, somente no trono eu serei maior que tu, o resto você vai mandar. De escravo, prisioneiro a governador de todo o Egito, no tempo certo. Sabe aquela época quando ele ganhou aquela túnica do pai dele, toda bonita, que foi a causa do ciúme todo? Deus não queria fazer a obra na vida de José enquanto ele estava usando aquela capa bonita. Ele precisava perder a capa. Ele precisava passar por um tempo sem flores. Deus tem um propósito para cada estação da nossa vida, que possa parecer absurda, injusta e sem sentido. Tem crescimento acontecendo. O que Deus queria que José realizasse, não podia ser o José de 17 anos. Não podia ser. Deus está realizando uma obra na nossa vida. Se Deus não desperdiça nenhuma fase da nossa vida, a gente também não deve fazer isso. Será que a gente desperdiça fase da nossa vida? Como que então agora eu decido, eu vou desperdiçar essa fase da minha vida, eu quero desperdiçar. É assim? Não, nós desperdiçamos sem perceber. Achamos que estamos fazendo coisa certa. Ruth Shaw Simons, no livro que tem sido um divisor de águas na minha vida, que é um livro que fala assim, não, agora não, não, agora ainda não. É um livro que tem sido divisor de águas na minha vida. Estou lendo ele devagarzinho, remoendo. E muita coisa, assim, ilustrações eu tirei dessa obra maravilhosa dessa autora. E ela nos sugere várias maneiras como que a gente desperdiça a nossa vida. A primeira coisa é que nós nos desconectamos mentalmente, tiramos a nossa cabeça, até que você se desconecta mentalmente a sua cabeça, até que você veja novas circunstâncias. É desconectar da realidade. Sabe aquela pessoa que decide viver no fantástico mundo de Bob? É essa. Às vezes você usa o seu tempo para entorpecer a sua dor, a sua decepção, você se afasta de Deus, você se afasta da igreja, você se afasta dos amigos, você se afasta da família, você muitas vezes afasta até de você mesmo. Talvez porque você está envergonhado, ou porque você não sabe falar com Deus, ou o seu arrependimento, você não tem força para não desanimar e não cansar.
mas essas atitudes, elas são imperceptíveis e muitas vezes sem intenção. Nós assim desperdiçamos fase da nossa vida. Entorpecemos a cabeça para evitar a dor e a gente, vai buscar outras coisas. Deixamos de gastar tempo para não ter que lidar com o fato de que a gente está esfriando e que precisamos reavivar. E a gente passa a semear no hoje. Para hoje está bom. Para hoje está bom. E esquece a perspectiva de uma colheita futura. Como que a gente sai dessa vida, então? É de forma ativa, precisamos buscar e semear. Ao invés de dúvida, fé. Amargura, semear esperança. Ao invés de desânimo, confiança em Deus. A terceira coisa é que depois da preparação dos botões, as flores aparecem no tempo certo. Abra sua Bíblia no Salmo 1. Abra sua Bíblia no Salmo 1. Depois da preparação dos botões, as flores aparecem no tempo certo. Vou ler com vocês o Salmo 1. Diz assim, a partir... Troquei de Bíblia. Enfim, é a parte que fala que o Salmo 1, ele nos apresenta duas realidades diferentes, que mostram duas árvores, uma saudável e a outra não. A árvore saudável permanece em Deus. A árvore saudável está plantada junto a um riacho. As suas raízes estão conectadas àquilo que ela precisa. Eu também deixei, foi em Eclesiastes, espera aí. Vou ler. Salmo 1. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor. É como árvore plantada junto a ribeiros, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como a palha e o vento que leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Pedi aqui para montar uma imagem para mim. Vocês veem duas árvores. A árvore que está próxima ao ribeiro de água, ela está bonita e frondosa. E era para estar um pouquinho mais para lá aquela árvore. Faz de conta que ela está para lá. Ela está distante. São duas árvores aqui. A árvore saudável é aquela que permanece em Deus, representado por essas águas. Ela está plantada junto a um riacho que lhe fornece água, todo o suprimento para que ela fique viva, para que ela fique frondosa, para que ela transmita alegria, vida e utilidade. Mas nós também vemos aqui que o próprio salmista diz, ela dará fruto no tempo certo. Ou seja, não tem fruto o tempo todo. Não há fruto nela, não há beleza nela o tempo todo. Ela não está sempre florida, carregada, mas ela está sempre viva, independente da estação. Já a outra árvore logo seca, definha, não porque a estação é difícil, mas porque ela não está enraizada em alguma coisa que pode ajudá-la a sobreviver em qualquer situação. É assim o ímpio. Ele não tem
acesso a esse rio, que é o próprio Deus, que nutre, que o fortalece. Não confunda o fruto visível com o crescimento ou saúde da árvore. A Ruth Shaw Simons, ela diz, a ênfase aqui não está quando uma árvore vai dar frutos, mas sim na preparação necessária para garantir que ela esteja pronta a produzir frutos, flores, em algum momento. A questão é que uma árvore vai ser frutífera na época certa, quando escolher estar profundamente enraizada desde o início. Temos a opção de decidir se permanecemos junto a esse ribeiro de água, próximo à palavra de Deus, ou distante. Na estação atual, muitas vezes não vemos frutos ou flores que esperamos, mas tempos difíceis, presta atenção nisso aqui, tempos difíceis não definem a colheita, mas afetam como crescemos. Vou repetir. Tempos difíceis não definem a nossa colheita, mas afetam a forma como crescemos. Se deixarmos de lado, o crescimento é afetado. Precisamos semear com intencionalidade. Tudo deve ser feito com intenção, que a colheita chegará. As limitações fazem parte do processo. E o que a gente deve fazer? Abrace. Abrace as suas limitações, mas coloque como algo que não fugiu do controle de Deus. As suas limitações não significa que Deus está sem o controle. Tem coisa acontecendo, mesmo não vendo, mesmo o crescimento não sendo aparente, por menor que seja, é crescimento. Deus age em nós, mesmo quando não vemos os botões e as flores. A Ruth Shaw Simons, no livro dela, ela diz assim, não precisa estarmos florescendo para estarmos crescendo. Não precisa estarmos florescendo para estarmos crescendo. Permaneça enraizado em Deus em todas as estações da sua vida. Quando o ipê floresce, coloca lá, Brendinha, por favor, o ipê florido. Olha que lindo. Quando o ipê floresce, que é mais ou menos assim, cada época no inverno vai florescer o ipê roxo, o amarelo, o branco, eu não lembro a ordem, eu acho que o roxo é primeiro. Mas sabe quantos dias só que ele fica florido? 15, às vezes 20, 25 dias. Ele não floresce apenas para ele mesmo, não é verdade? Ele floresce para tantos animais, ele floresce para as abelhinhas que vão lá buscar o néctar, para os beija-flores, ele floresce para as borboletas, ele floresce para mim, para você. Ele embeleza a paisagem dos parques aqui e torna-se o cartão postal de Brasília. As flores do ipê não apenas aparecem, elas também perfumam o ambiente. Eu fui procurar saber como que é o perfume do ipê. Como não tinha agora, para eu ir lá ver como que é, mas, segundo a pesquisa, é um cheirinho suave, adocicado, que lembra um pouco mel. Mas a beleza do ipê alcança tudo ao seu redor. Assim é com você, mulher Betesda. Assim é com você, homem Betesda. Quando você floresce, você exala o perfume de Cristo, você leva essa beleza na vida e no local onde você está. Vê o chão forrado? É assim. Caem as flores e as flores embelezam não somente o ipê, mas todo o ambiente. Na vida nossa, pode ser os filhos que crescem com valores de fé, pode ser pessoas que foram ajudadas por palavras de encorajamento, famílias fortalecidas, uma igreja que floresce e frutifica para a glória de Deus. Esse é o nosso objetivo para 2026. A igreja Betesda, uma igreja que floresce e frutifica para a glória de Deus.
O autor de Hebreus nos encoraja no capítulo 10, versículo 22 e 23. Ele diz assim: podemos nos aproximar de Deus, permanecermos enraizados junto ao ribeiro de água, firmados nele e avançar, mesmo nas estações sem flores e frutos, porque estamos conectados à vida e àquele que prometeu é fiel para cumprir. Na vida de muitas mulheres, hoje é uma fase sem flores, talvez de botões ou talvez muito florida. Mas saiba que em todas essas fases, Deus está trabalhando. Talvez você ainda esteja naquela fase de não ver as flores, mas quando o ipê floresce, as flores não ficam apenas nos galhos, elas caem e formam um lindo e belo tapete. Ou seja, a sua beleza não ficará somente para você, a sua beleza alcançará tudo ao seu redor. Quando Deus faz a sua vida florescer, as famílias são tocadas, pessoas são encorajadas, a igreja é fortalecida. Aquilo que Deus faz em nós espalha para os outros. Deus fortalece, irmãos, as nossas raízes no tempo de seca. Forma os botões no silêncio e faz florescer no tempo certo. E usa nossas flores para abençoar muitos ao nosso redor. Eu gostaria que agora você abaixasse a sua cabeça. E eu vou ler uma oração aqui. Abaixe sua cabeça, não fique olhando para ninguém do seu lado, não converse com ninguém do seu lado. E você vai ouvir essa oração. Senhor, eu não sou mestre jardineiro. Não tenho poder de fazer a chuva cair, nem o sol brilhar, nem as sementes germinarem. Perdoa-me, Senhor, quando confundo o arado em minhas mãos com o cetro que só pertence ao Senhor. Ajuda-me a não desconsiderar pequenos começos e sinais de crescimento. Ensina-me a ser fiel nas tarefas aparentemente infrutíferas, tarefas do cotidiano, no corriqueiro, no solo áspero da nossa vida. Quando estiver ansioso, para encontrar um atalho para frutificar, lembra-me, Senhor, como é doce permanecer na videira. Lembra-me como é doce permanecer em Ti. Sem Ti, Senhor, eu nada posso fazer. Que eu não perca as tarefas diante de mim hoje. Ajuda-me a abrir mão de minhas próprias ideias sobre o que significa ser frutífera. Ao invés disso, olhar para Ti pelo fruto que só o Senhor pode produzir. A pia cheia de prato sujo, o cesto de roupa para lavar, as refeições para preparar, os corações que precisam de cuidado, o Senhor pode e vai usar cada ato simples de fidelidade para semear uma vida frutífera em mim. Ajuda-me a administrar tudo que for dado a mim nesse dia, para que o Senhor possa me fazer crescer a sua imagem e semelhança. O que florescer dessa estação, Senhor, que exalte a sua fidelidade e não os meus frutos. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus, amém. Lembre-se, irmãos, irmãos, não precisamos estar florescendo para estar crescendo. E Deus usa qualquer uma dessas fases para nos fortalecer. Que o Senhor nos abençoe. Amém? Pastor Tiago.